Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Manchete Podcast. E agora eu lembro a vocês que, além das nossas redes sociais, você nos acompanha também na Rádio Mais RJ. No programa de hoje eu recebo aqui para um bate-papo o secretário de Segurança Pública de São João da Barra, Anderson Campinho, a quem desde já agradeço pela participação. Obrigado, Campinho. Obrigado, né? Eu que agradeço, na verdade, por mais uma oportunidade de a gente estar conversando sobre a segurança da nossa cidade. Campinho, vou fazer uma pergunta direta, mas eu sei que a resposta não é tão fácil. São João da Barra hoje é uma cidade segura? Por quê? Sim, é uma cidade segura porque os números apontam para isso. O Instituto de Segurança Pública é um órgão estadual, ele estabelece metas a serem cumpridas pelos órgãos de segurança. Na nossa região, né, a Sexta RISP compreende o município de Campos, São Fidélis, São João da Barra, né, e São Francisco. E a gente tem em São João da Barra os menores indicadores, né, os menores números estatísticos do crime, do crime que acontece, né, nessas cidades. Dentro dessas metas, a gente tem sempre conseguido estar dentro dos indicadores verdes, né, ou seja, dentro daquilo que é previsto. Obviamente que a gente gostaria de não ter nenhum caso, né, de violência, de registro policial sendo realizado, né, mas a segurança pública é um problema mundial, não é um problema do nosso país, sobretudo no nosso estado, né? A segurança pública é sempre algo muito latente, mas São João da Barra é uma cidade segura se a gente avaliar os nossos, né, os municípios da Sexta RISP, uma vez que tem os menores números, né? E a gente é sempre muito delicada essa questão, realmente, como você bem colocou, porque a segurança pública ela é muito mais sensação do que realmente os números. Mas, assim, essa sensação ela é avaliada de acordo com o que acontece. Então, assim, como eu falei, a gente gostaria que não ocorresse nenhum, mas inevitavelmente o crime vai acontecer e a gente tem que estar ali pronto para dar uma pronta resposta, né? Realizando operações, trabalhando com inteligência de forma integrada junto aos demais órgãos, realizando investimentos sérios, porque ainda que na Constituição preveja, né, a segurança pública como dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, né, existe a lei do SUSP, né, do Sistema Único de Segurança Pública, em 2018, que traz o município para a participação mais direta na ação, né, nas ações de segurança pública. E em São João da Barra, a gente tem investimentos sérios, né, relacionados à segurança pública, como a própria criação da secretaria, que é muito jovem, né, de 2017. Eu cheguei à secretaria em 2019 e vários avanços, né, ocorreram de lá para cá. Foram várias políticas públicas de segurança implementadas. São várias ações, vários projetos, vários convênios que vêm sendo executados, mas a gente pode aqui elencar diversos deles que a gente pode ir tratando assim, um a um desses investimentos que eles são realizados e que eles proporcionam esses resultados. Certamente, se nós avaliarmos o porquê da gente estar sempre conseguindo efetivar essas ações e estar dentro dos números estabelecidos pelo Instituto de Segurança Pública, é graças também a esse investimento, né, que é feito pelo município, não só, né, como das outros entes federativos, né, da Polícia Rodoviária Federal, que também atua no nosso município, na principal via de acesso, do Estado, né, por meio da 5ª Companhia do 8º Batalhão, que atua no nosso município, da Polícia Civil, né, da 145DP, enfim, e tem o município atuando diretamente com a Guarda Civil Municipal, que atua com o seu efetivo normal, mais o seu efetivo do RAS, né, o resumo adicional de serviço, que é o extra, o convênio com o PROEIS, que a gente destaca aqui na nossa região da Sexta RISP, é o único município que tem um convênio com o PROEIS. A gente mais do que dobra o efetivo. Em São João da Barra, hoje, são 11 policiais da 5ª Companhia atuando por dia, e nós colocamos pelo PROEIS 22 policiais diariamente nas ruas trabalhando, ou seja, a gente coloca o dobro desse número da 5ª CI, que ele vai refletir diretamente nessa sensação de segurança. Íamos daqui agora passar por todos os distritos do município, nós iremos localizar uma viatura, quer seja do PROEIS ou da Guarda Municipal, isso sem contar com as viaturas, né, da 5ª Companhia do 8º Batalhão. Campinho, se a gente for pegar historicamente, a gente está falando de um crescimento muito rápido, né, aqui da região, sobretudo na questão econômica, mas que se tinha um receio muito grande lá atrás, quando o Porto começa ali, vai lançar a pedra fundamental ali em 2006, 2007, começa a construção em 2012, 2014 tem a primeira operação portuária, e é um marco exato, né, eu falo aqui com exatidão a data, e ali já se discutia de não ter um risco de favelização, não haver bolsões de pobreza e de criminalidade.
essa história ainda está acontecendo. O Porto é uma realidade, mas ele ainda está se desenvolvendo. Hoje é o mesmo risco que se tinha lá atrás ou conseguiu se controlar? O risco, a perspectiva negativa acabou se perdendo no decorrer dos anos? Hoje a gente não tem, até o presente momento, um levantamento que aponte para o aumento da criminalidade relacionada ao implemento do Porto do Açu na cidade. Obviamente que a gente sabe que todo desenvolvimento econômico ele traz consigo algumas mazelas sociais e essas mazelas sociais vão impactar diretamente na segurança pública. Mas nós não temos isso. A gente pode fazer uma breve comparação aqui rápida com a questão da ponte da integração. Falava-se muito também sobre isso e até o presente momento, foi inaugurado em fevereiro e até o presente momento a gente não tem nenhum fato diretamente ligado à questão da ponte da integração. Né? Assim, a gente não deixa de observar, a gente desenvolve as nossas ações, é relacionado sempre um levantamento operacional a respeito das ações, uma análise da mancha criminal, de onde o crime acontece, para que a gente desloque os nossos efetivos e as nossas operações para esses pontos. Mas não há uma ligação ainda direta, algum estudo que tenha sido feito e que se tenha se demonstrado isso. Mas a gente vem sempre trabalhando, né? Os investimentos que aconteceram, se a gente buscar aqui os números e os investimentos que aconteceram por parte do município na área de segurança pública, ela acompanhou essa evolução do desenvolvimento econômico, né, talvez até em uma escala muito maior do que, né, era previsto para ser feito, e foi feito muito mais. Né? A gente chama a nossa atenção, sim, para uma questão que não é um problema só de São João da Barra, mas de todas as cidades. Acredito que o seu programa aqui tem o alcance de várias cidades, e isso todos vão entender junto comigo, que hoje a Polícia Militar, assim como a Polícia Civil, ela tem esse efetivo reduzido. Né? E a gente tinha lá em 2008, quando o Porto chegou, a pedra fundamental, 7 para 8, né? A gente tinha 115 policiais atuando na 5ª Companhia do 8º Batalhão em São João da Barra. Né? E a população era 34 mil. Hoje nós temos apenas 60 policiais, 50 alguma coisa, está abaixo ainda que 60. E nós temos uma população de 38 mil com o crescimento do Porto do Açu, que é o maior investimento da América Latina no nosso município. E a gente teve a redução da força policial na cidade. Mas por que isso não foi perceptível, né, na questão da insegurança que poderia causar? Porque o município não ficou estagnado. O município fez o seu papel, fez investimentos na área de segurança e que vem, junto ao governo do Estado, lidando com a segurança. Não é apenas dizer que é dever do Estado. Não, o município também atua junto, que está pensando na segurança da população, né, dos turistas, que a gente sabe que tem uma importância muito grande para a economia da cidade também, porque São João da Barra é uma cidade turística. Então, esses avanços da segurança, esses sérios investimentos que foram realizados, fizeram com que a gente não percebesse. Certamente esses números agora, não sei se você tinha conhecimento, mas eles seriam muito mais alarmantes e demonstrariam uma insegurança e os números da violência muito mais aumentados se nós não tivéssemos a prevenção que é realizada através do patrulhamento ostensivo pela Guarda Civil Municipal no seu RAIS, pelos policiais militares do convênio com o PROEIS, que são 22, enquanto a Quinta CIA são 11, né, das bases integradas de segurança que foram instaladas no município, em diversos distritos do município, do monitoramento por câmeras, e de outras políticas públicas. Cito, por exemplo, as viaturas da 5ª Companhia tinham que vir a Campos e lá em Guarulhos para fazer o abastecimento. Hoje essas viaturas abastecem na área de patrulhamento na cidade. A viatura tem um cartão de abastecimento, ela vai no posto da sua área e abastece. Ou seja, você garante que a viatura permaneça no seu local de atuação e não tem que deixar a cidade. Então, esses investimentos, eles foram fazendo com que, ainda que houvesse essa redução drástica, né, dos números, dos policiais atuando na cidade, a gente conseguisse manter isso. Um dado interessante é que a ONU estima que seria um policial para cada 250 habitantes. Em São João da Barra nós estamos com 600 e poucos habitantes para um policial. Essa relação é totalmente, é gritante, né? Um número muito reduzido da Polícia Militar. Mas o município vem fazendo o seu dever de casa. E a própria Polícia Militar, a gente aproveita a oportunidade aqui para parabenizar o Tenente Coronel Arthur, que é o comandante do 8º Batalhão, o Tenente Soares, que é o comandante da Polícia Militar em São João da Barra, que vem se desdobrando junto ao efetivo diuturnamente para fazer também suprir essa carência do efetivo. É a gente desenvolver cada vez ações mais inteligentes, né? Esse patrulhamento ele se irradiar pelo município,
para tentar suprir essa falta desse efetivo, que não é um problema de São João da Barra, é um problema a nível de Estado. Esse problema a nível de Estado, você é policial militar, faltam novos concursos, foi muita gente que aposentou e ficou de chamar, ou foi remanejamento, gente que saiu do interior? Na verdade, ficou um tempo muito grande sem concurso, né? Nosso Estado ficou bastante tempo sem concurso, e isso agora está refletindo exatamente no que você falou. Os policiais, eles vão aposentando, né? Com o passar do tempo, eles foram aposentando e não teve essa recomposição de efetivo da mesma forma que acompanhasse essa aposentadoria, na mesma proporção. Então, hoje a gente tem uma turma se formando, né, lá fazendo curso de formação, tem outra para entrar, o governador também já anunciou novos concursos. Então, isso para a gente é essencial. A prefeita teve agora há pouco tempo, junto ao comandante-geral da Polícia Militar, e isso foi passado, que será destinado efetivo para a nossa cidade. Isso vai ser muito interessante. Enquanto isso não acontece, a gente vem se reinventando a cada dia para suprir essa carência. Hoje, a Polícia Militar ela atende as ocorrências, né, que são geradas através da ligação 190, e tem o seu patrulhamento, que o papel da Polícia Militar é a prevenção, é o policiamento preventivo, ostensivo, né, preventivo, para evitar que o crime ocorra. Porque se o crime já ocorreu, cabe à Polícia Civil, que é quem tem a competência de investigar. Né? Então, assim, é preciso que cada um entenda seu papel, é preciso que cada um colabore e, sobretudo, a gente consiga de forma integrada atuar, porque quando se há integração de fato e quando está todo mundo pensando, né, todo mundo voltado para o mesmo objetivo, o resultado ele aparece. Campeão, outro ponto interessante nessa questão de segurança pública que tem sido muito discutido, até mesmo aqui em Campos, onde nós estamos gravando, por exemplo, teve recentemente a regulamentação da Guarda Armada. Mas não vou nem falar nesse ponto específico, não. Sim. É da Polícia Municipal, o poder de polícia do município com a Guarda Municipal. É um tema que ainda está em debate no próprio Supremo Tribunal Federal, que já tem uma repercussão geral sobre o caso. E você, como estudioso da área, como policial militar, qual é a sua leitura desse ponto específico de poder de polícia municipal? Então, assim, todos os entes federativos ele têm, né, os seus órgãos de segurança. A Guarda Municipal é o órgão de segurança do município, né, inicialmente voltado apenas para o patrimônio, bens e serviços públicos, mas a gente pode fazer uma comparação aqui rápida, que quando a gente fala em tomar conta, né, de bens e serviços públicos, o serviço público, um deles essencial que a gente tem é a iluminação pública. Então, se eu tenho que tomar conta de um serviço público, que é a iluminação pública, a guarda já deveria patrulhar, já patrulhava as ruas, né, já desde a proteção do serviço público, um dos essenciais, que é a iluminação pública. Hoje, a guarda ela é prevista nesse patrulhamento e, obviamente, quando você fala em patrulhar e você insere na segurança com mais deveres, você tem que ter as condições. Então, obviamente, junto com isso, será gradativo, mas não, a lei já prevê que a Guarda Municipal armada. Agora, o que a gente não pode é fazer como um autor já escreveu lá atrás, né, e fazer igual o pato, né, aquela teoria do pato, querido, nada voa e corre, mas não faz nenhum dos três bem. Então, a gente precisa, não só na segurança, mas em todas as áreas, a gente definir muito bem qual é o papel de cada um para que a gente seja especializado para lidar especificamente com as suas demandas individuais, para um não ficar entrando na área do outro e ninguém fazer nada bem. Porque eu não posso ter uma polícia militar que investigue, nem a polícia civil que faça patrulhamento ostensivo, sendo que o papel constitucional de cada um ele é bem tratado na Constituição. Da mesma forma, a Guarda Municipal. A minha opinião é que cada um trabalhe na sua esfera, delimitado por lei, e, obviamente, toda vez que você dá mais deveres, mais obrigações, você tem que dar condições para trabalhar. Então, uma das condições, se falando em segurança pública, é a gente criar equipamentos de proteção individual, como a gente tem a lei em São João da Barra, que a gente está implementando a questão do equipamento colete, né, balístico, que a guarda precisa ter, o próprio armamento não letal inicialmente, né? E a arma de fogo, ela é uma questão gradativa. A gente, São João da Barra, né, tem 38 mil habitantes, a gente tem a guarda da capital nossa, né, do município da cidade do Rio de Janeiro, em que a guarda ainda não é armada, está se tramitando. Até fala na cidade, fala até de um novo projeto que vem sendo muito discutido, inclusive. Mas eu acho que, para responder a sua pergunta, é isso. É preciso que cada um tenha muito bem definido qual é o seu papel, para que cada um seja específico no que faça e faça bem, cumpra bem o seu dever de casa. Não adianta a gente querer fazer muita coisa, mas não fazer bem o que é o dever de casa. Seria isso. Agora vamos voltar para São João, que a gente acabou falando de maneira geral agora sobre esse assunto. Voltando para São João da Barra, existem localidades que vivem uma insegurança um pouco maior.
Acho que a última conversa que a gente teve, eu estava falando com você sobre a minha rua lá, né, para ir lá para Pontal, que ali a situação de segurança, embora eu não esteja vivendo lá todos os dias, mas eu continuo com um vínculo muito forte lá e estou lá sempre. As pessoas tinham muito receio do que poderia estar acontecendo ali na questão da criminalidade, e existia mesmo uma sensação de insegurança que hoje já não existe mais, né? Você mesmo falava que naquela época estava tendo ações, que estavam descobrindo ali o que estava acontecendo. Mas parece que a mancha criminal ela acaba se deslocando, acaba indo para outros locais. É muito claro olhar o mapa da cidade hoje, de distrito a distrito, e saber onde está a criminalidade e como chegar a resolver esse problema. Pois é, o caso do Pontal, por exemplo, existia ali, né, a questão do tráfico, que chegou, que era uma coisa que não existia. Aconteceram diversas ações voltadas para ali, diversas pessoas foram presas no flagrante, né, do tráfico de drogas, mas não era só a prisão em flagrante, era a permanência, né, dos órgãos de segurança que é capaz de tirar aquele pessoal dali. Por isso que a gente tem que tomar o território de fato. Não adianta a gente ir lá só com um remédio, que é prender 1 ou 2, porque existe um exército de reserva enorme, né? Porque é um problema social, porque enquanto a gente prende 3, tem lá 10 esperando a oportunidade de estar no local daqueles 3. Então a gente tem que estar presente para tomar conta de fato do território. E assim, a gente tem hoje prisões acontecendo em diversos pontos da cidade, mas a gente precisa tomar conta do território. Eu cito aqui um caso ocorrido uma semana atrás, de uma determinada localidade numa rua, onde o pessoal colocou uma barricada. E é inadmissível que a gente tenha no município como São João da Barra que a gente permita que alguém vá lá e vai colocar uma barricada, que o tráfico vai lá e vai colocar uma barricada. Então a gente tem que ir lá tomar o espaço. A Polícia Militar foi lá, nós enviamos o PROEIS para apoiar, disponibilizamos outros ferramentas, outros equipamentos do município para que a gente tirasse aquela barricada e a gente ficou presente. Para não deixar que para que a gente não tirasse e depois eles colocassem novamente. Aí quando você fica presente, você começa a incomodar, aí o cara percebe, não, eu não vou mais colocar, porque aí eu estou atraindo eles para ficarem aqui. Então, assim, a gente tem que ter domínio do território, porque hoje o tráfico, ele é muito mais, o tráfico nem é em algumas outras cidades, a questão do território, ela acaba sendo mais lucrativa do que o próprio tráfico. Então, mas quando você vê, quando alguém tenta dizer que tenta assim difundir para a população uma ideia de que o tráfico, por exemplo, esteja dominando e dizendo não pode o cano de descarga, o turbal, ou que não pode isso, a gente tem que, de fato, de imediato, não permitir que isso aconteça. Porque ainda que alguns moradores não tenham essa percepção, que na verdade o que eles estão querendo é dominar o território, é criar um poder paralelo e dizer, não, a gente aqui é a gente que substitui o Estado. Isso não pode acontecer de forma nenhuma. Então as forças de segurança têm que estar presentes e acompanhar isso, como foi nesse caso que há um ano atrás, mais ou menos, colocaram a faixa. Nós fomos lá, apreendemos essa faixa, houve um inquérito que foi aberto pela Polícia Civil e a gente aumentou o patrulhamento na localidade e aquilo se resolveu. Nós fizemos até uma ação interessante e até hoje a gente vem aprendendo aí nas motocicletas com turbal, né? Isso é uma coisa que a gente bate bastante porque é uma coisa que atrapalha, incomoda muito a população. Agora mesmo, vindo para cá, eu estou acompanhando ali, está uma ocorrência em andamento de um motociclista empinando a motocicleta, conduzindo na direção perigosa, colocando em risco a vida de outras pessoas, próximo à escola, inclusive. Então, assim, a gente tem que estar... Aí algumas pessoas acham assim, olha, mas vai olhar isso, mas não está olhando outra coisa. Tem que olhar tudo. A gente não pode permitir também que o pequeno aconteça, que assim, se tem uma percepção de que aquilo é uma coisa simples, comparado a um crime de tráfico de drogas, por exemplo, mas não é, porque gera a mesma insegurança na população. Então a gente tem que estar presente, atuando em todas as frentes, né? Em todas as demandas, a gente tem que ter esse enfrentamento, porque a segurança, como eu falei, ela é uma sensação. Não adianta a gente estar com números muito bons, prendendo muito traficante, mas você andar na rua e o cara está empinando a moto, está passando do seu lado com um turbal, está oferecendo risco para você, você vai pegar seu filho na escola, o cara está empinando a moto na frente da escola. Então a gente tem que agir com todas os nossos equipamentos nas diversas frentes de trabalho que elas acabam surgindo como demanda para a gente. Capim, vou falar um pouquinho de valores também. Você citou aqui convênios com combustível, para fornecer combustível à viatura da Polícia Militar. Tem o PROEIS, tem RAIS, tem várias ações que são desenvolvidas para aumentar essa sensação de segurança. Isso tem um custo, né? Sim. Quanto que São João da Barra investe em segurança pública hoje? Em valores arredondados, não dá para a gente botar aqui precisamente. Mais ou menos quanto por mês?
Aí se eu te falar com você que eu tenho esse número agora, eu estaria equivocado, eu posso estar numa informação equivocada. Mas, assim, uma coisa eu posso te dizer com certeza, fico te devendo o valor exato, mas que é investido, esse investimento ele só vem aumentando com o passar dos anos. Não houve uma redução, né, nesse período, pelo contrário, a gente tem agora a estimativa de iniciar com o RAIS da Polícia Civil, que é um outro problema de efetivo, né, da Polícia Civil. A gente aproveita também aqui para agradecer, né, o doutor Sérgio Elias, que é o delegado titular da 145DP, com sua equipe de trabalho, também que estão realizando trabalho assim, de investigação, porque é um trabalho silencioso, né, e que só aparece quando há aquele resultado da operação, mas é um trabalho que demanda muito esforço, e por isso que a gente agradece eles e parabeniza, e que a gente em breve vai ter resultados interessantes com relação a isso, tenho certeza disso. Mas é um investimento para aumentar esse efetivo que a Polícia Civil tem hoje, um policial ficando só no plantão. O restante, os demais, eles são no horário de expediente, né, no horário investigativo. Agora, aquele de atendimento à população, apenas um. Então, a gente tem que aumentar esse efetivo também, porque isso demanda o atendimento da população. Porque se você vai fazer o registro, você chega lá para registrar uma ocorrência, se você ficar no teu policial para te atender, ou você ter 10 ocorrências na sua frente, você não vai registrar. E se você não registra, a gente não tem um número específico, real, do que está acontecendo na cidade para a gente mapear. Então, ao mesmo tempo que a gente, né, pede sempre à população que realize o registro de ocorrência, a gente tem que ter esse efetivo policial para dar condição à população, senão o cara vai ficar horas na delegacia aguardando para fazer um registro. E isso é fundamental, se fazer o registro. Por quê? Porque tudo que você vai pedir de aumento, né, de investimento por parte do governo do estado, por exemplo, o que é tratado é a estatística. Então, se eu tenho um número de ocorrência reduzido, né, e a gente tem a cidade vizinha, como Campos, com ocorrências, né, aqui no 34DP, sei lá quantas ocorrências por dia. Em São João da Barra você tem 5, 3 por dia. Em Campos você vai ter 50. Então, quando a gente falar em efetivo, para aumentar, vai aumentar onde? Vai aumentar de Campos sempre, porque São João da Barra está com um número muito reduzido. Então, assim, para responder a sua pergunta, eu não tenho um valor exato, mas eu te digo assim, não houve redução, pelo contrário, a estimativa agora desse ano é que a gente invista ainda mais, porque para a gente, né, com o implemento do RAIS da Polícia Civil. A prefeita, né, a gente agradece sempre a prefeita Carla Capucci por confiar no trabalho que a gente executa e por ser sempre muito sensível, né, a segurança está sempre cobrando bastante que a gente atue cada vez mais voltada a atender melhor a nossa população, e ela é sempre muito preocupada com a segurança de fato que a população tem e com que isso representa também para a questão turística da cidade, porque a gente sabe a importância também que isso gera na nossa economia. Então a gente agradece sempre a prefeito por confiar no nosso trabalho e também a cada colega de trabalho, né, que são diversos órgãos que formam a Secretaria de Segurança. A gente tem um Centro Integrado de Operações, né, que coordena todas as ações, né, dos órgãos da Secretaria, tem um monitoramento que funciona no CIOSP, monitoramento por câmera, a Guarda Civil Municipal, a Defesa Civil, a fiscalização de postura, a correição de animais, né, e o convênio com o PROEIS, que também tem muita representatividade. E a gente tem buscado sempre qualificação profissional, os nossos guardas vão passar agora por um curso em breve, a gente está terminando mais uma tratativa para estar desenvolvendo mais um curso para a Guarda Municipal. A Defesa Civil participou agora, seus agentes, na última semana de um curso de capacitação, né, dos agentes da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. Então, assim, a gente busca, além de a gente estar buscando o resultado, o atendimento à população, a gente também valorizar e a gente investir também tecnicamente nesses profissionais para que eles atendam cada vez mais e desenvolvam o seu trabalho da melhor maneira. Os investimentos, eles não param. E assim, a perspectiva da continuidade do trabalho, na semana passada nós tivemos a oportunidade de estar junto com a equipe técnica do CIOSP no Centro Integrado de Comando e Controle da Polícia Militar, onde a gente está fazendo um convênio que as câmeras de São João da Barra vão estar ligadas diretamente ao Centro Integrado da Polícia Militar, inclusive com reconhecimento facial. Então, aqueles foragidos da Justiça, a Polícia Militar, não só os agentes municipais, mas a Polícia Militar vai ser informada também através das câmeras que a gente já tem. E algo mais interessante, que é um 90 integrado. Quando você ligar para o 190, de onde você estiver, a câmera mais próxima. Vou te dar um exemplo. Você está em frente ao Boller, em São João da Barra. Aí você liga o 90. Aquela câmera de frente do Boller, ela vai abrir para o operador do 90 da Polícia Militar que vai estar atendendo.
Então é a gente otimizar e trabalhar cada vez mais de forma inteligente, acompanhando, né, os avanços tecnológicos que vêm acontecendo, né, agora participação, né, da inteligência artificial, que é algo muito inovador, e a gente está acompanhando toda a evolução desse processo, porque trabalhar a segurança pública é isso. E o papel da Secretaria Municipal de Segurança, que às vezes algumas pessoas confundem, a gente não tem gerência sobre a Polícia Militar, a gente não tem gerência sobre a Polícia Civil. Pelo contrário, a gente trabalha políticas públicas voltadas a atender às demandas da Polícia Militar no quesito melhorar a atuação deles. Por exemplo, convênio para fazer o abastecimento, para eles não terem que ir a campos, disponibilizar um monitoramento, né? É a gente ter lá no PROEIS atuando no CIOSP com um núcleo de inteligência que faz as consultas online de veículo roubado, pessoa com mandado de prisão, auxiliando a Polícia Militar. É a gente implementar bases integradas no município, onde as pessoas, os moradores gostariam que tivessem um DPO, mas a polícia não conseguir fazer por falta de efetivo, e a gente levar essas bases de segurança para esse lugar. É a gente junto à Polícia Civil, a gente atende toda semana com diversas imagens que é solicitado pela autoridade policial. Às vezes a população não tem conhecimento e a gente não divulga. Primeiro porque tem a previsão legal, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, e também por não ser interessante, porque eu não posso pegar a imagem de um crime que aconteceu e passar para a população sem que antes a autoridade policial avalie se aquela imagem é interessante ser divulgada ou não. Porque ele é responsável pela investigação. Então, se eu tenho imagem, mas eu já soltei essa imagem para a população, pode ser que eu tenha atrapalhado o que ele vai investigar. Então, ela é tratada de forma muito séria, porque seria uma propaganda muito interessante mostrar a imagem, mas a gente trabalha a segurança de forma séria, não é propaganda. A gente vai utilizá-la como ferramenta investigativa, passado para a autoridade policial. Se ele julgar interessante difundir para a população, se for lucrativo para a investigação, ele vai fazer e vai informar, então não a gente. Então é isso, o papel da secretaria é trabalhar de forma integrada, gerir políticas públicas voltadas ao atendimento da população, obviamente, a segurança da população, criando esses instrumentos para que os órgãos que atuam na cidade tenham cada vez melhores condições de trabalhar. Porque eles trabalhando com melhores condições, o resultado, certamente, a sensação é a segurança para a nossa população. Campinho, vamos chegando ao final do nosso bate-papo. Vou fazer uma pergunta que vai acabar pegando 2 pontos que você falou nessa resposta anterior. Uma em relação a registro de ocorrência e até mesmo de acionar a polícia. Conversávamos aqui antes da gravação de um vídeo que circulou, por exemplo, de Atafona, de um homem com facão atrás do outro, e nos comentários um amigo até colocou lá, as pessoas pensam que a polícia tem que brotar igual super-herói, né? Onde está ocorrendo a ocorrência vai aparecer. Então, às vezes, falta essa notificação, e não só na questão de violência, um outro ponto que você citou aqui, que é muito demandado em São João da Barra, correição de animais. Muitas vezes também imagens circulam em grupos de WhatsApp, em outras redes sociais, de animais soltos, mas também não é chamado nenhum órgão para fiscalizar isso. E quais são os canais que as pessoas têm que acionar? Então, isso é importantíssimo, que hoje, né, com a questão dos grupos de WhatsApp, né, as redes sociais em si, as pessoas muitas das vezes, ao invés de acionar o órgão responsável, ela faz um vídeo e posta na rede social, mas ela não ligou ao 90. Às vezes é ligar até para o bombeiro, é um acidente que aconteceu, a vítima está no chão, a pessoa está filmando, mas nem acionou o socorro. Aí isso vai chegar, e a pessoa está ali com risco, correndo risco de vida, e não chegou nem a ligação para o bombeiro. Então, assim, a gente vê muito acontecer isso com a questão de animal solto, as pessoas postam os vídeos, né, em grupos de WhatsApp, mas aí você, depois de hora, você vai ter acesso àquele vídeo, aí eu vou e pergunto ao CIOSP, né, que é o órgão responsável por acionar a correição de animais, e não chegou essa informação lá. O número do CIOSP, 24 horas por dia, funciona, é o 999 153 153, 999 153 153, ligação em WhatsApp. E esse número não substitui o número da Polícia Militar. As pessoas têm que continuar acionando a Polícia Militar através do 190, que gera um like de ocorrência. Ah, Campinho, mas eu liguei e caiu no Rio. Todas as ligações do 90 hoje caem no mesmo lugar. Elas são todas elas centralizadas no Centro Integrado de Comando e Controle da Polícia Militar na capital. Ou seja, você vai ligar e vai cair no Rio. Só que eles vão acionar via rádio a viatura mais próxima que vai atender a ocorrência. Tive dificuldade, não consegui falar, mas consegui falar com o CIOSP. Ok, o CIOSP vai fazer a demanda chegar à Polícia Militar, até porque a 5ª Companhia fica abaixo, né, no prédio abaixo do CIOSP. Mas é importante que se acione o 90 para gerar essa ocorrência.
né? E que a gente entenda que o nosso papel, a população, quando se fala assim, em segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é preciso que o cidadão tenha essa responsabilidade, esse compromisso com o que fazer o seu papel, que às vezes é básico e muito simples, apenas acionar o órgão responsável, que você já auxiliou bastante. Às vezes um animal solto, por exemplo, numa BR, que a gente tem isso acontecendo muito, já foram mais de 150 animais apreendidos do início do ano até hoje, somente, né, em São João da Barra, que as pessoas liguem para o setor responsável, que é o CIOSP. Senão não adianta, vai postar numa rede social, mas a ligação não acionou, e enquanto esse período que leva ali uma margem de 30 minutos, às vezes 1 hora, pode ser uma família que vai sofrer um acidente por conta desse animal que deixou de ser recolhido. De igual maneira, a gente faz, mais uma vez aqui, um apelo aos proprietários de animais, sobretudo de grande porte, né, que tem aí uma responsabilidade na cautela, porque a omissão de cautela é, inclusive, tipificada como crime, a omissão de cautela de animais. Então, é preciso que o proprietário ele tenha essa responsabilidade na cautela para que esse animal não fique solto e gere risco à população, né, sobretudo no trânsito que a gente tem nas estradas, as estradas também, as RJs que dão acesso ao 5º Distrito, é uma incidência muito grande de animais soltos e que a gente faz esse recolhimento aí diariamente, essa apreensão. Então é preciso que os proprietários de animais tenham essa responsabilidade na cautela e é preciso também que a população, ao avistar, acione o órgão responsável. Quer fazer um vídeo para postar no grupo de WhatsApp? Não tem problema. Mas antes de postar, aciona o CIOSP, para que o CIOSP imediatamente já possa destinar a viatura da correição. Porque a gente também faz uma ronda preventiva diariamente. Só que em todos os lugares ao mesmo tempo a gente não vai conseguir estar. Campinho, agora para concluir, normalmente quando tem evento grande na cidade, e aí você tem exposição, circuito junino, no verão, acontece uma reunião com as forças de segurança, né? Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Guarda Municipal, Secretaria de Segurança, todo mundo traçando um objetivo específico para aquele período. Minha pergunta é, para além desses períodos específicos, como que é a relação da Secretaria de Segurança com as demais forças de segurança pública da região? Então, a gente tem um contato muito bom, a gente agradece a cada um deles. Inclusive, essa semana a gente vai estar numa reunião na quinta-feira com o setor de planejamento operacional aqui do 8º Batalhão, junto com o PROEIS e o comandante da companhia de São João da Barra, para a gente estar alinhando ações, né, integradas, assim como a gente fez agora no último final de semana, que deu um resultado muito positivo. Foram diversos ocorrências que aconteceram, aconteceram várias apreensões de drogas, de veículos, né, a questão da perturbação do sossego, que é algo também que a gente é muito demandado e a gente atua muito incisivamente, né, em cima disso. E assim, essa relação ela é muito boa. Amanhã, por exemplo, eu estarei com o pessoal, com chefe de investigação da 145DP, para a gente tratar de um caso que a gente vem acompanhando e chegaram informações interessantes para a gente levar a conhecimento da autoridade. Enfim, todas essas ações e toda essa integração, elas são principais, elas são assim, fundamentais para os resultados que eles vêm surgindo. E a gente trabalha diretamente em cima disso. Eu preciso saber quando o comandante da 5ª CIA utiliza uma viatura dele para tirar de um determinado local por algum motivo, que eu utilize uma do PROEIS naquela área que vai ficar descoberta. Então, essa comunicação ela é fundamental. Isso a gente observa, Arnaldo. Se a gente for agora rodar pela cidade, a gente vai ver diversas viaturas do PROEIS atuando junto às viaturas da Guarda com a viatura do 8º Batalhão. Então, assim, essa integração ela é fundamental. Não há segurança pública em município algum se não houver integração entre as forças de segurança envolvidas. Campinho, mais uma vez queria agradecer a você pela participação. O assunto rende mais uns 3 programas aqui, sem sombra de dúvidas, mas nosso tempo já está estourado. Queria agradecer a você mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom. Eu vou deixar aqui uma informação que em breve essa semana vai estar sendo divulgado. São 2 viaturas a mais, 0 km, a ser empregadas na ronda escolar. Uma para a Guarda Municipal, outra para o PROEIS. Essa ronda escolar ela já existe, a gente está ampliando, né? A gente não falou aqui, mas é uma coisa muito interessante, que é a patrulha rural que acontece lá, feito pelo 8º Batalhão, e que a gente está com uma proposta interessante, que nessa reunião de quinta-feira a gente vai tratar também uma forma de a gente ampliar ainda mais essa ação, que já é muito legal, mas que a gente pode estar colaborando por meio do município para melhorar ainda mais em São João da Barra. É isso, a gente investe, a gente busca essas ferramentas e está sempre de forma integrada junto a todos os órgãos. Obrigado, Campinho, e a você que nos acompanhou até aqui, fique ligado também nas nossas redes sociais. Até a próxima.